Glórias a Deus. Meus amados irmãos, estamos meditando na poderosa palavra de Deus, epístola do apóstolo Tiago, epístola universal do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo de número 1. Estamos aqui meditando na poderosa palavra de Deus, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 1. Diz assim o versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Alguns versículos nessa epístola me chamam a atenção e eu quero compartilhar alguns versículos justamente com os ouvintes nesta noite, neste momento. A comunicação de Tiago, que está em Jerusalém, com aqueles que estavam na dispersão fora de Jerusalém. A comunicação é uma comunicação que temos que observarmos e trazermos justamente para o nosso momento. No versículo de número 2 diz assim, me chama muita atenção a epígrafe, os benefícios da aprovação. Às vezes estamos passando uma adversidade, passando uma situação negativista, até questionamos Deus, mas aqui o versículo de número 2 me chama a atenção. Quando Tiago ele manda a resposta para o povo que estava na dispersão, diz assim, meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Eu acredito que a comunicação de Tiago com aqueles que estavam na dispersão era uma mensagem que vinha de lá falando para Tiago, Tiago, estamos passando luta, estamos passando dificuldades, Tiago. E nós queremos uma solução. Tiago, como pai da igreja de Jerusalém, como o líder daquele momento, passa uma mensagem agora para a igreja. E a mensagem que ele passa para a igreja era essa, uma mensagem de ânimo, de alegria, de perseverança. Quando eu estou lendo a epístola universal do apóstolo Tiago, eu me maravilho com alguns versículos que me chamam a atenção. E o 2, quando ele justamente confronta a igreja, tende alegria o passar de por várias provações. No versículo de número 5, o texto diz assim, ó, se alguém necessita de sabedoria. Parece que no meio dele tinha homens e mulheres que precisavam justamente que algo divino chegasse até eles. Tiago continua falando, o apóstolo Tiago, ele diz assim, peça, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhe propera. Pedindo com fé, essa sabedoria será concedida. Me chama muita atenção o versículo de número 9, o irmão, porém, de condição humilde. O irmão de condição humilde. Entendemos que onde Tiago estava, Tiago era sabedor de que onde eles estavam, tinha homens de condição e também tinha homens que não tinham condição. E parece que esses homens que tinham condição estavam oprimindo eles, estavam oprimindo aqueles que não tinham condição. No versículo de número 10, ele diz assim, ó, e o rico, olha o que é que ele diz, vamos ler o 9, diz assim, ó, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Aí ele fala assim, o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ele usa uma figura de linguagem, encerrando o versículo 10. O versículo de número 12 me chama muito a atenção, quando ele começa a confrontar agora o povo de Israel.
ele diz aqui na epígrafe, ele fala a origem do pecado. A linguagem aqui do erro, da armatiologia, da doutrina do erro. Ele começa agora a confrontar a igreja. Olha o que é que ele fala no texto. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ah, mas é fácil eu perseverar quando eu estou vivendo uma situação de deserto, vamos dizer assim. É fácil eu ser um homem bem-aventurado quando eu estou passando por uma situação difícil? É não. Por isso que ele traz uma mensagem, a palavra aqui na raiz grega é macário. Ele fala da alegria, justamente do perseverar, de estar passando a luta sorrindo. O que Tiago está ensinando aqui é o que a igreja precisa aprender nesses últimos dias. O que Tiago ensina é justamente o que nós necessitamos aprender, ter esse aprendizado. Mas é difícil. No versículo de número 12 ele fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a os quais o amam. Os quais o amam. E quando nós estamos meditando, nós vemos que a linguagem ela é uma linguagem progressiva. Ela sai da esfera humana e vai para uma esfera divina. É necessário que ele fala, você ter essa alegria no Senhor. O que ele fala, que ele está dizendo, é necessário nós estarmos nos alegrando cada dia no Senhor, perseverarmos, porque um dia nós estaremos com o Senhor. No versículo de número 13, algo me chama muito a atenção. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado. Olha aí, sou tentado, nós somos tentados por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Interessante esse texto aqui. Parece que diante das tribos que estavam dispersas, daqueles homens que estavam dispersos, quando eles começam agora a ser confrontados, Tiago agora começa a falar para eles terem compreensão justamente do que eles estavam vivenciando. E eles começaram agora até a culpar Deus. O interessante essa mensagem